Essa aula de hoje, a gente está continuando o credo, então é padeceu sobre Pôncio Pilatos. Vamos ver isso ao contrário. Primeiro, como é que Pilatos entrou no credo? Né? Tem até a expressão para falar de alguma coisa que nada a ver, diz que está ali como Pilatos no credo. Ele está falando de Deus, está falando de tudo, e entra o Pôncio Pilatos. Quem é esse cara? Ele é o governador romano da região da Judéia. E ele era a autoridade legítima. Isso é uma coisa muito importante a gente se dar conta, porque se a gente for ver na Sagrada Escritura, Nosso Senhor, ele responde as perguntas de Pilatos. Mas ele não responde as perguntas de Herodes, porque Herodes era ilegítimo. Quer dizer, Pilatos, ele tinha uma autoridade real. Mas por que ele entrou no credo? É a grande pergunta. Porque hoje nós estamos em 2011. Foi ontem, 11/11/11. E o mundo não acabou. E 2011 por quê? Da encarnação do Verbo. 2011 anos depois de que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Mas, evidentemente, quando estava lá no ano 1, no ano 2, as pessoas estavam dizendo, estamos no ano 1. Não. Elas tinham que marcar o tempo de alguma maneira. Antes de existir uma maneira tão universal de marcação de tempo quanto o maior acontecimento da história da humanidade, que é a encarnação do Verbo, o que se fazia em geral era marcar o tempo de acordo com o governante. Ou seja, nós estamos no ano tal do reinado de fulano, porque era fácil você ter uma lista de que fulano foi o primeiro rei, depois veio o Beltrano, depois veio o Ciclano. Então dá para você ter uma ideia, quando você diz ano tal do reinado de fulano. Então, no credo, o credo foi feito antes mesmo, esse credo é conhecido como credo dos apóstolos, né? Ele foi feito antes de haver até a Sagrada Escritura completa, antes de haver, muito menos, né, o Império Romano, logo a contagem oficial do tempo, né, para os documentos, para as coisas, contando a partir do Nosso Senhor, foi feito esse credo. Então, para dizer que o Eterno entrou no tempo, em algum momento. Em qual momento? Sob o reinado de Pôncio Pilatos, quando ele era o governador da Judéia. É por isso que o Pilatos está no credo. É como se a gente dissesse, padeceu no ano 33. Por que a gente diz, por que a gente fala desse tempo? Né? Porque é extremamente importante, e isso é uma coisa crucial, a gente se dá conta de que o Eterno entrou no tempo. Deus, que é anterior ao tempo, Deus que criou o tempo, se fez homem e entrou no tempo. E é por isso que no credo a gente tem esse momento da história. Quer dizer, a história que antes era uma historinha, com H minúsculo, né, de um cara que vem, depois vem outro cara, a partir daquele momento da encarnação do Verbo, pelo qual a gente conta o tempo até hoje, a história passou a ter todo um sentido muito maior, toda uma profundidade muito maior. Deus entrou na história. O que quer dizer que nós, que vivemos na história, passamos a ter acesso a Deus, de uma certa maneira. É uma estrada de mão dupla. Deus entrando na história quer dizer que a história passa a ser, ou passa a dever ser, voltada para Deus. E é o que nós tentamos fazer na nossa vida. A gente não vai se orientar única e exclusivamente pelas opiniões dos filósofos, fulanos, dos jornalistas, beltranos, das estrelas de TV. Né? Nós não vamos ser filhos do nosso tempo apenas. O Chesterton, né, vocês que são fãs do Chesterton, ele diz que ser católico significa estar livre da escravidão de ser filho do seu próprio tempo. Isso é verdade. Por quê? Porque se a gente pega, nós somos
filhos do nosso próprio tempo. E nós nascemos nesse tempo, vivemos nesse tempo. Se nós não tivermos diante de nós essa ideia da eternidade, essa ideia do verbo que se faz carne, entra na história, quando? No reinado de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado. Se a gente não tem isso em mente, a gente vai viver de acordo com o momento, de acordo com o dia. Então, o que vai ser importante? É o que está na moda. O que vai ser certo e errado? É o que as pessoas aí dizem que é certo e errado. Isso é ser um filho do seu tempo. Ser um filho do seu tempo para a mulher, vai ser o quê? Ser uma mulher fruta, mulher melancia, mulher goiaba, mulher ameixa, sei lá qual é a onda. Mulher azeitona, depende de tudo. Mas vai ser isso. Vai ser não buscar nada além disso. Para o homem, vai ser o fortuchinho que ganha dinheiro. O que é isso? Isso é uma besteira, isso é uma coisa que passa. Você abre um caixão, não tem mais melancia, pitanga, uva, goiaba, nada ali na mulher. Você pega mortalha, não tem bolso. A gente deve mirar o eterno. Agora, vivendo aqui, vivendo no céu. Mas sem ser um produto do céu, sem ser um filho unicamente do céu. Se alguém que tem o pé no chão e a cabeça no céu. Alguém que está dentro dessa dinâmica de unir o Criador à criação, aceitando esse convite do Criador. Mas então, é por isso que a gente diz que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Basicamente, o que a gente está dizendo naquele momento do credo, a gente está dizendo, ele entrou na história naquele momento, é verdade, não é uma lenda, não é uma fábula, não é um mito, porque se a gente pega os mitos dos gregos, dos romanos, ou dos índios, quem vocês quiserem, todas as formas de paganismo, eles têm mitos. O grande deus fulano desceu à terra, fantasiado de sei lá o que, aí quebrou um coco, seduziu uma mulher. Tem um monte de histórias. Mas essas histórias, elas são histórias que não estão no tempo. Por quê? Porque elas são ao mesmo tempo histórias verdadeiras, no sentido de que elas estão refletindo alguma coisa da natureza humana, que é aquela natureza humana inflada, batida em neve, para virar uma coisa gigantesca. E são completamente falsas, no sentido de que nunca nenhum cara chamado Júpiter desceu do Monte Olimpo e se fantasiou de cisne e fez um filho na mulher lá, enquanto a mulher dele fica com o ciúme. Não rola. Isso não existe. E por isso aquilo não está no tempo. Aquilo está na cabeça das pessoas, só. É um símbolo do que é da natureza humana. Daquilo que é o mais próximo que a gente consegue chegar só pela natureza, quer dizer, sem o auxílio da graça, de não ser puramente o filho do nosso tempo, filho do nosso céu. Como assim? Se nós, habitantes do começo do século XXI, se a gente pegar e ficar lendo as obras dos grandes autores de antes de Nosso Senhor, de outras culturas, etc., a gente vai descobrir um monte de coisas comuns. Mesmo quem leia a Bíblia como literatura, vai pegar a história do rei Davi, ver Betsabá tomando banho, aí ele acha muito legal, acha muito interessante, e ele é o chefe do marido dela, manda o marido dela para um lugar de onde ele sabe que o cara não vai voltar, para ele poder ficar com a mulher. Gente, isso é uma história que acontece todo dia. Essa história é verdadeira. Mas do mesmo jeito que aconteceu com o rei Davi, acontece com um monte de outros poderosos por aí, que botam para longe, botam para escanteio um rival sobre o qual eles têm poder. E aí você vai ver numa mitologia qualquer, você vai ter um deus qualquer que faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque isso é da natureza humana caída fazer. Se eu tenho o poder de despachar o rival de uma mulher que me interessa, eu vou ter vontade de fazer isso. Eu não vou fazer isso se eu aceitar a graça de não fazer. Mas a minha natureza caída vai dizer, faz. As consequências do pecado original vão me cutucar e dizer, olha, está no papo.
Você assina um papel e o cara vai ser despachado para Rondônia. Tranquilo. Então, isso é o mais próximo que você pode chegar sem a graça da gente não ser um filho puramente do céu, a gente ser filho da nossa natureza marcada pelo pecado original. Mas a gente é chamado a mais do que isso. A gente é chamado a aceitar a graça. A gente é chamado a aceitar essa entrada do eterno real no tempo. Então a gente viver no tempo, mas mirando o eterno. Como a gente reza, né? No Salve Rainha. A gente está aqui exilado. Nós somos exilados, filhos de Eva, gemendo, chorando na cidade de lágrimas. E esse vale de lágrimas, a pessoa que abraça esse vale de lágrimas, ela tem. Assim, Deus deixa a gente abraçar o que a gente quiser. Se a gente quiser se enganar e dizer, não, isso não é um vale de lágrimas, isso é maravilhoso, porque eu vou ganhar um monte de dinheiro, eu vou tomar esteroides anabolizantes, eu vou ficar fortão. O que eu estou fazendo? Eu estou me tornando filho do século, eu estou abandonando o eterno completamente, estou abraçando a minha natureza marcada pelo pecado original como uma coisa boa, morre e vai para onde? Vai para os quintos, vai para o inferno. Que é o quê? Que é exatamente continuar desse jeito. Continuar sem a graça, continuar sem Deus. A gente vai falar bem mais do inferno, mais para o fim do credo, né? Na tradução da CNBB, desceu ad inferos. O inferos, eu acho que dá para a gente entender facinho que é inferno. Mas na tradução do Dom Clemente de Narf fez, que infelizmente ainda está sendo usado por aí, o inferno virou mansão dos mortos. Mas quando a gente chegar nesse trecho, a gente vai falar do inferno. Mas, mansão dos mortos, confesso que eu sempre penso naquela mansão da revista Playboy. E é assim um troço espiritualmente morto. Mas o que é o inferno? O inferno, basicamente, é essa vida do filho do século sem a distração do século. É o cara dedicar a vida a ser fortinho sem um espelho para ele se ver fortinho. Dedicar a vida a ter dinheiro sem ter onde gastar esse dinheiro. Quer dizer, tudo aquilo que ele aplicou, se colocou, tentou se construir em cima daquilo, postou nu. Mostrando claramente o que realmente é isso, é o inferno. Isso é um sofrimento atroz. Mas Nosso Senhor, Ele morreu por nós, para nos salvar. E Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. O que quer dizer padecer? Padecer é aquilo que constitui uma paixão. Hoje é muito comum, né, quando a gente fala paixão, a gente pensar no cara que anda desesperadamente, estou apaixonado, meu coração por tigela. Aquela coisa toda, o que é? Na verdade, a gente está aplicando o termo de uma maneira até mais ou menos correta. Porque paixão é aquilo que se sofre, aquilo que se sofre passivamente. A paixão é a gente sofrer algo. Então, quando a gente tem fome, por exemplo, a fome é uma paixão sensível, que o corpo da gente está fazendo a gente sofrer, né, a dor lá na barriga, etc. A paixão de Nosso Senhor é esse padecimento e morte de Nosso Senhor. Essa morte é o sacrifício perfeito. A gente vai falar disso no sábado que vem, com a graça de Deus. Mas hoje nós vamos falar desse sofrimento que é assim, o sofrimento de deixar no chinelo qualquer sofrimento da gente. São Tomás ensina que Nosso Senhor sofreu em gênero todos os sofrimentos que o homem sofre. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a gente chega e diz, poxa, sei lá, eu amo ela tanto e ela não me ama, essas coisas que fazem a gente sofrer, né? A personalidade de vocês e nós dá esse tipo de coisa. Eu amo ela tanto, ela não me ama, eu amo ele tanto que ele deve me amar, esse tipo de coisa. Nosso Senhor sofreu isso, só que num grau muito maior. Né? Ampliar a genese do potência.
Né? Ele, pendurado na cruz, disse: Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Essa dor do abandono. Ele teve essa dor do abandono. A dor da expectativa. Né, tal, meu caro Xarai, desesperado, conseguiria eu passar no vestibular, não sei o quê. Essa dor da expectativa. Bom, a gente pode até perder uma noite de sono, 2 noites de sono, 1 mês de sono, por causa da expectativa. Nosso Senhor soou sangue, por causa da expectativa. Quer dizer, ele passou por isso também. A dor física. Ele está pendurado na cruz. Pois é. Eu vou falar dessas dores físicas na cruz hoje. Eu garanto que é muito pior do que vocês estão imaginando. Muito, muito pior. Mas ele passou por todos esses sofrimentos. O sofrimento, poxa, eu sou um cara bem sucedido, que tem um posto importante, não sei o quê, e fui destratado, o sujeito me humilhou. Bom, o rei dos reis, botaram um tapete nas costas dele, a coroa de espinho, e ficaram dando gargalhada. Ele foi muito mais humilhado. Eu posso ser o sujeito bem sucedido, não bem sucedido do mundo, não vou ser rei dos reis. Eu posso ter sido terrivelmente humilhado porque o manobrista não estacionou meu carro por besteira do gênero, que é uma coisa que muita gente fica sofrendo por besteira assim. Mas ninguém me cravou um coroa de espinhos na cabeça, me botou um tapete nas costas, ficou cuspindo em mim e rindo da minha cara, que é muito pior. Quer dizer, ele passou por todos esses sofrimentos. Tudo o que o ser humano pode sofrer, em gênero, ele sofreu. Ou seja, ele pode não ter tido aquela dor da pedra do rim, mas ele teve uma dor tão forte quanto a dor da pedra do rim, ou mais. Ele pode não ter tido, a tristeza de ter tal e tal sofrimento, ter perdido um filho, por exemplo, coisa horrorosa. Mas ele passou por essa sensação, essa percepção de ausência de alguém que é um com ele. Deus Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, ele passou por isso tudo. Por nós. Ele poderia perfeitamente, esse sacrifício poderia perfeitamente ter sido feito sem que ele passasse, sem que ele sofresse nada disso, sem que ele padecesse nada disso. Mas ele quis, ele aceitou. Para quê? Para aquilo que a gente estava falando na última aula. Para fazer a gente perceber que com o sacrifício de Nosso Senhor, aquilo que São Paulo, aquilo a que São Paulo se refere, quando ele diz: eu completo em mim os sofrimentos que faltam a Cristo na cruz, se tornou possível para a gente fazer com que a dor da gente sirva para alguma coisa. A dor, o sofrimento humano, para um pagão, é um absurdo. Na melhor das hipóteses, é um alarme útil. Um alarme útil, diria um estoico, por exemplo, o sofrimento que a pessoa tem porque perdeu um ente querido, é um alarme útil para ela aprender a não ficar colocando o coração dela na mão dos outros. Ou um moderno qualquer, a dor que alguém tenha na barriga, é um alarme útil para saber que ela deve mudar a alimentação dela. Mas e se ela continua? Mudei a alimentação, mas o estrago já está feito, a dor continua. Não faz o menor sentido. Para um pagão, aquela dor é uma maldade gratuita do universo. E a nossa sociedade neopagã, ela vê a dor exatamente dessa maneira. Dor serve para vender analgésico. A gente estava conversando no carro vindo e eu comentei que eu vi que as últimas palavras do Michael Jackson foram que era mais leitinho, que era como ele chamava, o anestésico cirúrgico em que ele estava viciado. A nossa sociedade é uma sociedade de Michael Jackson. É uma sociedade que quer mais leitinho. Por quê? Porque por ela ter perdido a fé cristã,
ela não consegue perceber qualquer sentido que seja do sofrimento. Já para nós cristãos, o nosso sofrimento, ele pode ser somado ao de Nosso Senhor, para a salvação das almas. Completo minha carne, dizia São Paulo. Quer dizer, a dor que São Paulo sofria, a dor que eu sofro, que você sofre, a gente entrega para as almas. Quer dizer, a gente dá essa dor como penitência e assim a gente opera essa corredenção junto com Nossa Senhora, que é a corredentora por antonomasia, é ela que fez isso no grau máximo, né? E a gente também opera essa corredenção ao aceitar esse sofrimento como penitência, aceitar essa dor como penitência, que é uma coisa que vai nos ajudar a nos livrar das consequências temporais do pecado, do apego desordenado, dessa ferrugem do pecado, né, como dizia Santa Catarina, mas que também vai ser aproveitado para outros. A gente vai colocar isso no tesouro de méritos da igreja. E a gente vai ajudar a salvação de outros, e a nossa, e a melhoria de muita coisa. Então, para nós cristãos, a paixão de Nosso Senhor nos ensina a conviver com as nossas pequeníssimas, perda dele, paixões, sofrimentos. Aquilo porque a gente passa. Passa a ser uma coisa que a gente pode aceitar. E muitas vezes até aceitar com alegria. Muitas vezes até a gente perceber aquilo como uma coisa boa. Assim, evidentemente, eu estou com uma dor de cabeça atroz, eu tenho que escrever um negócio para amanhã. Bom, claro que não tem o menor problema moral de pegar e tomar um analgésico. Agora, se eu não tenho que fazer uma coisa que eu exija estar em condições de operação, etc e tal, etc e tal, eu aceitar aquela dor como penitência, eu sei que eu mereço. Sei que eu mereço muito mais. Nosso Senhor, que é o justo, passou por aquilo tudo, eu mereço muito mais. E eu aceitar aquela dor vai ser uma coisa boa, boa para mim, boa para todo mundo. Porque aquilo vai ser o mérito, se sobrar algum mérito, né? Porque penitência eu preciso. Mas vai ser de todos nós, esse tesouro de méritos da igreja. E essa paixão de Nosso Senhor, então, ela abre caminho para a gente aceitar essas nossas pequenas paixões. Para a gente perceber que isso que a gente, porque a gente passa no tempo, pode e deve ter consequências na eternidade. Mas a paixão de Nosso Senhor, propriamente dita, hoje em dia, mais especialmente ainda, né, nesse nosso século do analgésico, no século de Michael Jackson pedindo mais leitinho, Deus tenha piedade da sua alma, é muito comum a gente ver a paixão de Nosso Senhor praticamente pintada cor de rosa, né? Não se fala. Eu estava vendo outro dia um cara indignado na paróquia dele tirar uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que era uma cópia da Pietade de Michelangelo, dizendo que estava assustando as crianças. O crucifixo também, muitas vezes a gente chega, entra numa igreja, ao invés de ter o crucifixo, tem uma cruz com o Nosso Senhor fantasminha camarada voando na frente. Assim, só falta encolher um terninho com super-homem. Por quê? Porque as pessoas fogem de pensar na paixão. Porque é a mesma sociedade que está entupida de analgésico. São pessoas que querem ser filhos do século. Nesse sentido que Chester tentou dizer que justamente a fé nos liberta da escravidão de ser filho do século. Então eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, até em termos bastante crus, em termos bastante físicos, nessa paixão de Nosso Senhor. Essa paixão de Nosso Senhor, a gente medita essa paixão quando a gente reza o texto, né? O segundo texto, os mistérios dolorosos. O primeiro dos mistérios dolorosos é a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. O Horto das Oliveiras é uma montanha que fica
Jerusalém está aqui, o Horto das Oliveiras está aqui, assim, bem em frente. E hoje em dia é um cemitério. Inclusive, curiosamente, os judeus acreditam que a ressurreição vai acontecer lá. Então, quando Nosso Senhor voltar em glória para eles, acho que vai ser a primeira vinda, né? Mas acho que ele ainda não veio. Mas quando chegar o Cristo, dizem eles, aí vai acontecer a ressurreição, e aí todos os judeus que tenham sido enterrados em outros lugares vão ser transportados por túneis subterrâneos para ressuscitar lá no Horto das Oliveiras. Tanto quanto delirante, mas, assim, quer dizer, o Horto das Oliveiras é um lugar que é percebido como importante, não só por nós cristãos, e inclusive como tendo essa relação com o sofrimento, tendo essa relação com a morte, tendo essa relação com a ressurreição. Isso está no ar, né, por assim dizer lá. E no Horto das Oliveiras, o que aconteceu? Enquanto os apóstolos caíram dormindo, quer dizer, primeiro abandono, Nosso Senhor, tendo perfeita presciência de tudo, porque ele ia passar, ele se pôs a meditar sobre aquilo que ele ia passar. E isso fez com que acontecesse um fenômeno que acontece, uma coisa que não é única, em que nas glândulas sudoríparas elas sofrem a parede delas, digamos, quebra e deixa vazar sangue dos capilares que as irrigam para dentro da glândula sudorípara. E isso faz com que a pessoa sue com sangue. Ela sua vermelho. Não é sangue puro, não é como se você corta e vaza sangue. É porque o capilar está vazando para dentro da glândula sudorípara. Então, o suor que sai, ele é tinto de sangue. Para a pessoa que veja, diz que ele está suando sangue. E literalmente até está. Mas isso não quer dizer que ele sofreu milhares de perfurações e está vazando sangue pela pele. Significa que essas glândulas sudoríparas todas estão exudando sangue também. E isso acontece por quê? Isso acontece em momentos de tensão extrema, tensão absurda. É uma coisa que hoje em dia você vai ver acontecer em geral em casos de pessoas que estejam sendo torturadas, pessoas que já aconteceram alguns casos de mulheres que estão próximas a serem estupradas por, sei lá, 50 soldados, e a mulher entra naquele desespero tamanho, ou o torturado entra naquele desespero tamanho, que acontece esse rompimento, e esses capilares vazam para as glândulas sudoríparas. E aí começa a suar sangue. Quer dizer, isso é uma coisa que nos serve como termômetro do sofrimento psicológico. Nosso Senhor é perfeito. O sofrimento psicológico dele foi um sofrimento verdadeiro. Ele estava percebendo, ele tinha perfeita consciência, presciência daquilo porque ele iria passar. Já a gente sofre pensando, ai meu Deus, será que o meu salário chega ao fim do mês? Né? A gente tá que nem peru, morrendo de véspera, né? Ele não. Ele sabia aquilo porque ele iria passar. E sabia tão profundamente, tão dolorosamente, que o nível de tensão psicológica, porque ele passou naquela noite sozinho, os apóstolos dormindo, ele sabendo que daqui a pouco iriam chegar os soldados romanos, prendê-lo, guiados por Judas, que era um dos que o seguiam, né? um dos 12, um dos bispos, né? O que eu costumo dizer, inclusive, é quando vem esse pessoal, Edir Macedo da vida, né, dizendo que é bispo, eu digo que só é bispo se Judas levantou dos infernos para vender sucessão apostólica para eles. Mas Judas era um dos bispos.
coisa até que anima a gente, quando a gente vê alguns bispos por aí, né? A gente se dá conta de que há precedente. Mas imagine a tensão psicológica que pode levar a isso. Quer dizer, os casos registrados na história moderna, em geral, são coisas assim, de mulheres prestes a serem estupradas por um batalhão inteiro, pessoas que estão sendo torturadas e que estão vendo que o sujeito não vai parar, está continuando, está chegando com a maquininha de novo. Quer dizer, uma tensão psicológica do nível que a gente mesmo dificilmente vai passar por isso. Depois disso, chegaram os soldados romanos. Aí veio São Pedro. Né? Aí São Pedro foi defendendo o Senhor. Nosso Senhor, ele tinha dito antes, né, que quem não tiver uma espada, que compre uma espada, que arranje uma espada. E São Pedro disse, nós temos 2 espadas. Essas 2 espadas, a tradição ensina que se referem ao poder espiritual e de governo da igreja. São Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado romano. O Senhor pega e diz, guarda a espada. Não diz joga fora, mas diz guarda. Guarda que você vai precisar de novo. Pega e cola a orelha no lugar de novo. Por quê? Porque ele sabia que aquela traição fazia parte. Ele tinha que ser levado para o soldado romano. Não era para ele virar fugitivo, correndo. Ele estava aceitando a paixão. Quer dizer, quando chegaram os soldados romanos, se Nosso Senhor quisesse, ele poderia fazer com que instantaneamente todo o Império Romano fosse substituído, trocado, cada soldado romano da face da terra virasse uma florzinha, uma borboletinha saltitante. Mas não. Ele foi com eles porque ele aceitava a paixão. Ele aceitou a paixão. Nós vamos ver isso na aula do sábado que vem. É o papel dele como sacerdote que oferece sacrifício também. Mas ele aceitou aquilo tudo. Então ele foi levado para os soldados romanos. E aí ele foi flagelado, o segundo mistério doloroso, que é a flagelação. O flagelo, que é o nome que se dava do chicote, dos romanos, era um chicote que não tem nada a ver com esses rebenquezinhos que se usa por ali, bem mais complicado. Basicamente era um cabo de madeira, do qual pendiam várias tirinhas de couro, na ponta das quais tinha lasquinhas de metal presas. Então, aquilo batia, a lasquinha cravava e arrancava um pedaço. A punição normalmente que os romanos davam, né, que São Paulo até fala que algumas vezes passou por ela, era 13 chibatadas em cada ombro e 13 chibatadas na frente, com cuidado para não atingir nenhuma parte mortal. Mas isso era a punição que se dava para alguém que se esperava que fosse sair vivo. Já alguém que iria ser crucificado não tinha limite. Batia enquanto quisesse bater. Batia não. Flagelar enquanto quisesse flagelar. O que quer dizer que provavelmente, assim, só essas 40 menos uma, essas 39 do padrão, já faziam um estrago fenomenal. Já era de se esperar que pelo menos toda a região aqui das omoplatas, né, vocês que são novos são os cápulas, não dou nome. O pessoal da minha idade para cima, tudo omoplata. Aqui na região das omoplatas, daqui de baixo, das pernas, que eles batiam na perna, pode esperar que não ia ter 1 centímetro de pele inteira e tendo arrancado várias lascas de músculo por baixo. Aqui também. Mas não é uma coisa que vá fundo o suficiente, a não ser que bata em alguns lugares, aqui por exemplo, para conseguir acertar uma artéria e fazer a pessoa morrer de hemorragia. Mas basicamente as costas, hambúrguer. Não é indistinguível, não dá mais para perceber aquilo como uma pele humana. E o Nosso Senhor passou por isso. A gente não vai reclamar de dor de dente depois de uma dessa. Depois dessa flagelação, vem o terceiro
doloroso, que é a coroa de espinhos. A gente tem aqui uma plantinha, quase inofensiva, que a gente chama de coroa de Cristo, né? Que é aquela plantinha que dá aquelas florzinhas vermelhas, que tem aquela gosminha branca, mas aquela planta é nativa do Brasil, não foi com aquela. A planta que é mais provável que isso tenha sido feito é uma espécie de arbusto que tem uns espinhos mais ou menos desse tamanho, duros, eles não dobram. E esse arbusto, ele é cheio desses espinhos. É assim como uma, digamos, uma versão mais parruda de uma primavera, que tem aqueles espinhos assim, em forma de arbusto, aquela coisa mais dura, quase uma madeira mesmo, né? Coisa muito fibrosa. E o que se imagina que possa ter sido feito, e é o que também é indicado pelo Santo Sudário. O Santo Sudário, ele nos deixa ver como, assim, grande parte dos sinais do sofrimento de Cristo, dos sinais da paixão, a gente pode ver no Sudário. E os ferimentos na cabeça do Senhor, eles são consistentes com uma coroa de espinhos produzida a partir desse arbusto, que é o que a tradição das igrejas orientais já dizia que é como foi feito. O pessoal que mora para aquelas bandas via aquele arbusto e dizia, foi com esse arbusto. Agora, esse arbusto, para você conseguir fazer uma coroa de espinhos, você não tem como segurar nele, ele é cheio de espinhos. Então, o que provavelmente aconteceu é cortar o arbusto e simplesmente enroscaram ele sobre si mesmo, encostaram. Então não era uma coroinha de espinhos, era um capacete de espinhos. Inclusive, a gente vê no Sudário que há feridas aqui em cima. E essa ferida é uma ferida que chega até o crânio. Rasga a orelha, rasga a pele toda, chega até o crânio. Aquilo sendo cravado na cabeça, provavelmente vieram dois soldados, um soldado com duas espadas, assim na cabeça dele. E aquilo entrando e rasgando. Para quê? Como um símbolo, um sinal de que ele seria um rei de piedade. Porque ele estava sendo acusado de quê? Os judeus queriam a morte dele por considerá-lo blasfemo, por ele se afirmar a Deus. Mas os judeus não podiam matá-lo. Só quem tinha direito de matar alguém legalmente eram os romanos. Então os judeus mentiram, os romanos, os chefes dos fariseus e saduceus da região da Judéia, mentiram dos romanos, dizendo que ele estava querendo tomar o poder, que ele era um revolucionário. Mentiram os romanos dizendo que ele era, o pessoal da teologia de libertação diz que ele era, né? Um Che Guevara da vida, o subversivo. Então ele foi condenado à morte por querer tomar o poder dos romanos. Quer dizer, não aconteceu, é injusto. Mas não haveria uma razão justa para condenar à morte. Mesmo porque se ele dizer eu sou Deus, ele é Deus, não? Então, aquilo era para ridicularizar um falso pretendente ao trono romano. A ideia era essa. Humilhá-lo. Só que ele estava muito acima do trono romano. Ele era o rei dos reis. Ele reconhecia a autoridade dos romanos. Tanto é que ele responde a Pôncio Pilatos. Não responde a Herodes. As autoridades ele não reconhecia. Mas responde a Pôncio Pilatos. Aí cravaram aquele capacete de espinhos na cabeça dele. Jogaram um tapete nas costas dele, que já não deviam estar assim, muito boas para esfregar um tapete em cima, né, depois da flagelação. Botaram varinha na mão dele, guisa de cetro, e ficaram ridicularizando. Quer dizer, humilhando a ele. Rindo dele. Rindo como quem ri de um bêbado que tropeça e cai com a cara no chão. Foi, para usar um termo moderno, uma pegadinha macabra, uma videocassetada macabra, feita pelos soldados romanos com ele. Uma coisa para humilhar. Isso, inclusive, até na nossa sociedade, em que, justamente por se ter perdido a fé cristã, por ser uma sociedade neopagã, a humilhação começa a virar diversão de novo.
E a primeira vez que eu vi, eu não assisto TV, né? Primeira vez que eu vi, assim, prestei alguma atenção, você deve se lembrar daquela sorveteria lá em Cruzeiro. A gente saiu da missa e fomos na sorveteria, tinha uma TV ligada e estava passando as videocassetadas. E eu fiquei tão chocado com aquilo, mas tão chocado. Aquilo é o humor dos soldados romanos. Aquilo é uma coisa horrível. Assim, uma pessoa decente não há de sentir prazer com aquilo. Se ela estiver sentindo prazer com aquilo, é bom ela desligar a TV e começar a pensar com muita atenção e fazer um exame de consciência sério. Porque aquilo é uma coisa cuja graça é baseada na falta de respeito ao ser humano. Né? E é isso que eles fizeram com ele. E é por isso que ele passou, por essa humilhação que ele passou. E aí, daí, né, ele, passando para o próximo mistério doloroso, ele foi carregar a cruz ao Monte Calvário. Como que isso era feito? A cruz normalmente se carregava só a trave de cima da cruz, os postes já estavam lá. Mas no caso de Nosso Senhor, diz a tradição que ele teve que carregar a cruz inteira. Quer dizer, um poste de 4, 5 metros, mais uma trave de 1,5 metro, um preso no outro, a mão para cima, amarrada uma na outra, carregando aquilo. Quer dizer, quase que uma versão perambulante do pau de arara, né? Porque o peso, você tem que puxar com o braço para conseguir segurar aquilo. Se cai, não tem como botar a mão. Cai, arrebenta o joelho. Diz a tradição que ele caiu 3 vezes, para nos mostrar, porque ele não pecou, mas para nos mostrar que nós caímos no pecado e levantamos de novo. E é por isso, inclusive, que há essa belíssima devoção à chaga do ombro de Nosso Senhor. O que é essa devoção à chaga do ombro de Nosso Senhor? É uma devoção a Nosso Senhor ter querido carregar a cruz, ter querido assumir os nossos sofrimentos. É uma devoção a esse amor de Deus por nós que vai até a entrega de si mesmo, que vai até esse sacrifício tão imensamente doloroso. Daí a gente consegue entender, vocês conhecem provavelmente a ladainha, né? Diz pela vossa dolorosa paixão. Ela é dolorosa. E essa chaga do ombro dele é a chaga produzida por carregar essa cruz. Em cima daquele ombro que já não tinha mais pele, já não tinha mais a camada superficial dos músculos. Carregando aquela madeira bruta, não era madeira bonitinha, aparelhada, lisinha, envernizada. Né? Infartos, com irregularidades. E ele foi carregando isso morro acima, porque o lugar da paixão de Cristo, o Gólgota, Calvário, a mesma palavra em grego e latim, vem de crânio, era o morro do crânio. Diz a tradição que debaixo desse morro estava o crânio de Adão. E o morro tinha um formato vagamente de crânio. E ele foi crucificado no alto do morro. Então teve que subir aquela ladeira. Basicamente descer, né, porque tem aqui o pátio do Etiômo, né, o pátio onde Pilatos o apresentou, e aí, mais uma vez, mostrando a democracia em ação, né? Quem vocês querem que liberte? O que a maioria votou? Barrabás. Tem certeza? Tem aqui. Isso daqui tem Barrabás. Quem vocês querem ser libertado? Barrabás. A única eleição narrada nos evangelhos, Barrabás ganhou. Mas do pátio do Etiômo, onde aconteceram essas coisas, essa primeira parte da paixão, né? Até o Monte Calvário, você desce e sobe, carregando essa cruz. E lá ele foi crucificado. E o que é a crucifixão? A crucifixão, ela era o modo de se matar os piores criminosos. No caso, por que ele foi crucificado? Ele foi crucificado por ele ser considerado
um sujeito que estava negando a autoridade do Império Romano. Quer dizer, alguém que se levantava contra toda a lei. Coisa que não é verdade. Ele não negava a autoridade do Império Romano. E assim ele era o pior tipo de subversivo possível, subversivo que nega a base da sociedade para os romanos, é isso que eles achavam. Por isso que botaram a plaquinha por cima dele, escrito nas 3 línguas mais faladas, né, latim, grego e aramaico, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, porque ele teria sido acusado de querer ser o rei dos judeus, libertar os judeus do domínio romano. Quando na verdade ele veio libertar a todos nós, nos redimir do domínio do pecado. Ele é rei? É rei, mas é rei dos reis, é outro tipo de rei. O reino dele não é desse mundo, ele mesmo falou. Então, essa punição era uma punição reservada para os piores criminosos. O equivalente dela seria, no nosso tempo, talvez o enforcamento, uma coisa que é vergonhosa. Era vergonhoso, além de toda a parte dolorosa, ser crucificado era uma coisa extremamente vergonhosa. Era uma humilhação para a família, era uma coisa que dizia que aquele cara realmente não prestava. Quer dizer, ele foi tratado como o pior dos piores, ele sendo o sumo bem, foi tratado como o pior dos piores. E como que ela funciona, a crucifixão? Como que alguém morre por ser crucificado? Bom, primeiro é preciso entender como que a pessoa é presa na cruz. Ela é presa na cruz, para deixar essa aula mais nojenta, as outras não vão ser todas assim tão dolorosas, mas é bom que ajuda a gente a se dar conta. A gente está com dorzinha de cabeça, né? A gente consegue colocar a coisa nas suas devidas proporções. Mas já havia sido dito, né, já estava profetizado que nenhum osso dele seria quebrado. Como que ele foi preso na cruz? Como que os crucificados eram presos na cruz? Já foram encontrados, inclusive, esqueletos crucificados com os pregos e tudo que ajudam a gente a perceber. Basicamente, aqui no pulso, se a gente aperta, assim a gente percebe que tem um espaço, né, entre esses 2 ossos daqui e esse monte de ossinhos minúsculos aqui. Nesse espaço passa um brutanervão que é muito resistente, esse nervo que tem aqui. Então o prego era cravado através do nervo. Sabe o tratamento de canal? Por exemplo, um nervinho desse tamaninho, com uma coisinha pequenininha. Nós estamos falando de um prego desse tamanho, dessa grossura, num nervo grosso como um polegar. Né? Ele era cravado através do nervo. Aqui e aqui. E o equivalente aqui no pé. Então, os pés ficavam, ou botava 2 pregos, ou, no caso dele, diz a tradição, um só, cravando, passando aqui pelo tornozelo, por dentro, pegando também no nervo. Por que pega no nervo? Além de que assim dói mais, faz com que não se rasgue. Se fosse pegar e botar, como muitos artistas pintaram, né, botar aqui o prego, o que ia acontecer é que ia rasgar aqui. Por que iria rasgar? Iria rasgar porque a pessoa é pendurada na cruz assim. Então, isso até é uma experiência que já foi feita com voluntários, né? E nas Filipinas o pessoal faz, na Semana Santa, eles fazem se amarrando. Mas se você fica pendurado aqui assim, o que acontece? O seu tórax vai ser comprimido. Você não consegue respirar. O único jeito de você respirar é você fazer isso. Você está com os braços em Y, você levantar para ficar com os braços inteiros. Você vai levantar onde? Vai levantar nesses 4 nervos perfurados por prego. E isso vai fechando aqui, né, o peito, a um tal ponto que provoca uma asfixia que é a causa-morte. É por isso que os soldados romanos, quando viram que já estava ficando tarde, eles foram quebrar as pernas dos condenados, né? Quebraram as pernas de São Dimas e do mau ladrão, mas quando chegaram na Senhora não precisou. Por quê? Porque
ele já tinha morrido. Mas quebrar a perna apressaria a morte, porque o sujeito não conseguiria se levantar. E assim ele iria asfixiar mais depressa. Essa asfixia, ela faz com que o sangue deixe de fluir em toda a parte de cima do corpo. Então a pessoa que morre na cruz, ela em geral tem o que se chama em medicina legal máscara equimótica de Murestan, que é basicamente toda a parte de cima do rosto fica escura, de sangue pisado. Né? E é uma dor extremamente dolorosa. No caso de Nossa Senhora, além disso, o que ainda houve? No começo da crucifixão, eles ofereceram para ele um anestésico, que ele não aceitou. Ofereceram uma esponja para ele beber, botaram na boca, ele sentiu o que era e não quis. Para quê? Para ele passar por aquilo. Ele estava sofrendo por nós, para ele assumir aquilo tudo. Depois, ele foi lhe oferecido vinagre. Esse vinagre ele bebeu. E esse vinagre, isso é uma coisa muito interessante, tem um cara, vocês gostam dele, Scott Hahn, ele escreveu sobre isso, que na celebração da Páscoa judaica, bebe-se vários copos de vinho. E na celebração da Páscoa de Nosso Senhor com os discípulos, na instituição da Eucaristia, ficou faltando um copo na narrativa. Né? Esse copo de vinho, quando que ele bebeu como vinagre na cruz. Ele bebeu e disse, acabou, está concluído. Fiz aquilo que eu vim fazer. E vocês veem que assim, até o que se dá para beber é vinagre. Não era... Realmente era uma coisa para fazer a pessoa sofrer de maneira ignominiosa. O pontaço de lança que foi então dado por São Longuinho, vocês conhecem São Longuinho? Pois é, São Longuinho é o nome daquele soldado romano, Longinos, que deu o pontaço de lança em Nosso Senhor, que furou do lado. E aí saiu sangue e água, que nos remetem ao Santíssimo Sacramento e à água do batismo. Naquele pontaço de lança foi só para garantir, porque ele atingiu o coração. As pessoas costumam achar que o coração fica aqui. Mas o coração não fica aqui, o coração fica aqui. Então o pontaço de lança que vem daqui, ele vai furar o coração. Então, para garantir que ele já tivesse morrido, para não descer da cruz e depois, acordei, né? Que foi dado aquele pontaço de lança que fez sair, tem até aquelas imagens belíssimas, né, dos anjos colhendo a água, que é a água do batismo, e o sangue, que é o sangue do Santíssimo Sacramento. Mas então, essa paixão dele é extremamente dolorosa. E passa por todos os tipos de sofrimento, todos os gêneros de sofrimento, como disse São Tomás de Aquino. Quer dizer, todos os gêneros de dor, todos os gêneros de sofrimento, porque um ser humano pode passar, ele passou por nós. Na aula que vem, nós vamos falar do sacrifício propriamente dito, teologicamente. Mas a paixão de Nosso Senhor é algo que deve sempre ser meditado. A gente deve sempre pensar na paixão de Nosso Senhor. Por quê? Para evitar a gente cair nessas tentações horrorosas que tem hoje em dia, de pintar o Jesusinho fofinho, amiguinho, e não dar valor a isso. Achar que Deus perdoa tudo porque ele gosta da gente, que é amiguinho. Não é a gente amiguinho. Ele assumiu sobre ele os nossos pecados. A gente pode ser perdoado? Pode. Por quê? Por esse sacrifício. É por isso que tem aquela imagem que eu já mencionei em algumas aulas, né, da cruz de La Salette, que tem de um lado uma torqueja e do outro um martelo. Porque o nosso pecado, a gente está lá martelando a morte através daquele nervo, para ele se pendurar naquele nervo. E é uma dor atroz, é uma coisa horrorosa.
E atenaz, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando isso. Né? A gente está trabalhando nessa obra de corredenção, falava São Paulo, completar em nós mesmos o sofrimento de Cristo na cruz. Então, a gente meditar sobre a paixão ajuda muito a gente a perceber realmente o que é importante no mundo, a perceber realmente o valor da nossa redenção, o que foi pago por nós, redimir. É como se chama você dar liberdade a um escravo, né? Como se fazia até, né, cento e poucos anos atrás. Poxa, tem um amigo meu que é escravo, vou comprar ele do cara e dar uma carta de alforria para ele. Isso é redimir o escravo. E Nosso Senhor, para nos redimir, pagou esse preço da paixão. Não é uma fofurice, não é um Gasparzinho fantasminha camarada voando na frente da cruz. Não. É a sua paixão dolorosíssima. E aí, ele sendo descido da cruz, Nossa Senhora das Dores, a Santíssima Virgem Maria, sabendo que o filho dela é perfeita e completamente justo e santo, tendo acabado de morrer a morte mais humilhante, tendo sido humilhado, tendo passado por sofrimento psicológico, físico, o auge da exaustão, a asfixia, a dor, ela tomou ele em seus braços e aí, né, aquela dor dela, ela somou a dor dele, dando para a gente um sinal do que a gente pode fazer com as nossas dores. Por isso que a gente diz, entrega para as almas. Não é brincadeira, não é frase de tiozinho do interior. É isso mesmo. Poxa, tem um sofrimento, tem uma coisa que está difícil, está doendo. Entrega esse sofrimento para as almas do purgatório, para ajudar elas a se libertar das consequências temporárias do pecado e ir para o céu. Mesma coisa a gente faz com a gente mesmo. Aceita isso como penitência. Isso ajuda a gente a não virar o quê? O Michael Jackson, cujas últimas palavras foram: quero mais leitinho. Não é leitinho. A vida é muito mais do que isso. A vida tem coisas agradáveis e tem coisas desagradáveis. E as coisas desagradáveis, para nós cristãos, pela primeira vez na história da humanidade, passou a ser possível elas terem sentido. Ao invés de, como qualquer outra sociedade anterior, inclusive os judeus, tentar jogar a culpa em alguém. Os judeus, eles tinham o bode expiatório. Todo mundo esfregava lá o bode e mandava o bode para morrer no deserto. Todas as sociedades, antes de Cristo e agora, depois, na descristianização da sociedade, funciona no princípio do bode expiatório. Botar a culpa toda em alguém. Já nós sabemos que quem sofre, quem sofreu e quem sofre por todos nós, é quem é o justo, virou o bode expiatório ao contrário. Isso faz com que a gente tenha que assumir as nossas responsabilidades, faz com que a gente possa dar valor à nossa própria dor, ao nosso próprio sofrimento, a gente possa dar um sentido a isso. Mas então, estamos chegando no fim da nossa aula. Vocês têm perguntas? Natureza, medicina legal, teológica? Não, eu queria saber o seguinte. E aquela passagem de Pôncio Pilatos, que ele diz assim: eu lavo as mãos. Se ele lavou as mãos, quer dizer, ele omitiu. Quer dizer, quem crucificou mesmo Cristo foi o povo. Foi o povo. Então, quem crucificou mesmo Cristo? Pilatos, nessa situação que ele omitiu, que ele lavou as mãos. Eu não entendi. Pôncio Pilatos que lavou as mãos, que se porque omitiu? ele não julgou. Se ele deixou para o povo, ele não julgou Cristo. Eu queria saber essa posição de Pôncio Pilatos diante de moralmente. Isso, que ele não crucificou, porque ele falou assim: não, eu sei que ele fala que sou inocente, né? Eu vou lavar as mãos. Lava as mãos, você inocente. Então, e aí? Como que fica essa situação? É o povo, então. Essa situação, bom, primeiro, quem crucificou somos todos nós. Quer dizer, quem crucificou no Senhor é quem peca. Todo pecador está crucificando o Nosso Senhor. Essa é a ideia dessa cruz de laçarete. Todo pecador está crucificando o Nosso Senhor, justamente, martelo. No caso do martelo, Cada pecado meu, eu estou lá dando martelo. Agora,
ali, em termos naturais, né? Primeiro, a quem pertence a autoridade de dizer quem vive ou quem morre? Pôncio Pilatos. Então, se ele se omite, diz, lava a mão do sangue desse justo, mas deixa o populacho escolher... ele é culpado também. Ele é culpado também. Culpado por omissão. Ele é culpado também. Ele é culpado por quê? Porque a autoridade é dele. Ele poderia ter dito, não vou crucificar. Mas aí vou soltá-lo. Mas ele preferiu evitar que chegasse a fofoca do Sinédrio, né, dos chefes dos fariseus, dos saduceus, chegasse a fofoca do Sinédrio em Roma, dizendo que ele estava protegendo o revolucionário, e aí talvez ele fosse transferido para o Reino Parta, e para evitar problemas para ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que são brancos se entendam, mas na verdade a autoridade era dele. Então ele acabou crucificando também. Também, lógico. Também. E do mesmo modo que o populacho, a multidão, né, aquela multidão toda da galera lá da Judéia, que disse para soltar Barrabás. Eles estavam naquele momento representando aqui a todos nós pecadores. Eles eram os líderes dos judeus, eram os líderes dos habitantes da Judéia, mas eles estavam representando a todos nós pecadores. É o que nós fazemos quando nós, na hora de escolher entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, entre a graça e o dinheiro, a graça e o prazer, a gente escolhe a coisa errada. O que a gente está fazendo? A gente está dizendo soltem Barrabás. Né? E uma autoridade, ele está na posição de autoridade que confirma isso, ele também está agindo extremamente mal, que é o caso do Pôncio Pilatos. Ele estava deixando, assim, ele estava usando o poder dele, porque só ele podia dizer crucifique. Mas tudo também já estava determinado por Deus, né? Já estava. Ele seria que ia passar por isso. Já estava, mas a gente faz escolhas. E a gente vê o próprio Judas. O Judas, ele vai, beija Nosso Senhor, olha a dor da traição, né? Beija Nosso Senhor para indicar qual é o Cristo, para ele não ser confundido com os primos dele. E a essa traição muito mais horrorosa que as traições que a gente já tenha sofrido, o Judas, ele recebe os 30 dinheiros que os chefes do Sinédrio tinham prometido para ele, compra um campo, quando ele se dá conta do que ele fez, ele se enforca. E o que é dito dele? Que teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Né? Porque se ele não tivesse nascido, estaria no limbo, não estaria no inferno. Né? Mas também se ele não tivesse nascido, não teria pois é, a Sagrada. Mas foi ele que escolheu. Não seria... mas nós temos essa capacidade de escolher. Né? E é essa capacidade de escolher que também Nosso Senhor, ao assumir a nossa natureza, assumiu e escolheu passar por isso tudo para que a gente possa escolher não mais pecar. Né? E possa aceitar, acolher essa graça e tentar melhorar, então, tentar ser um pouquinho menos sem vergonha. Claro, claro. Eu vejo durante a vida, né, às vezes a gente assiste entrevistas, às vezes assiste documentários e algumas pessoas que se dizem ateias, ou que se dizem assim, pragmáticas e que não são envolvidas com questões filosóficas nem com questões teológicas. Eu já ouvi até da parte do meu irmão isso, e de pessoas conhecidas, que diziam assim, mas ele era Deus. Ele que inventou as coisas assim, e eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, eu acho que, será que a pessoa, isso gente que as pessoas acham que tem uma cabeça ótima. Pessoas assim que, entendeu?
resoluções na vida e tomam responsabilidades dificílimas e que são consideradas socialmente e que são até insensadas socialmente, entendeu? Dizem esse tipo de coisa. Ah, ele inventou isso, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, como é que uma pessoa em sã consciência, que é insensada, que é tida como uma pessoa de boa cabeça, pessoa inteligente, pessoa bem posicionada e tal na vida, etc e tal, pode dizer isso numa televisão, num lugar público? A gente está numa sociedade justamente descristianizada. E a gente perceber, a gente pegar, a gente aceitar a fé cristã significa a gente, na verdade, abdicar de ser esse filho do século, abdicar dessas coisas imediatas. Né? Os exemplos que eu dei no começo dessa aula, do fortustinho ganhando muito dinheiro, da mulher, sei lá que fruta, mulher fruta do conde, essas coisas todas, elas são o quê? Elas são coisas imediatas. Eu acho engraçadíssimo quando eu vejo esses rapazes fortustinhos, porque quando eu vejo, eu penso, olha, o cara está aí gastando 6 horas por dia na academia e ganhando dinheiro para ter roupinha da moda, e daqui a 20 anos, aqueles músculos dele todos vão ter caído, aquelas roupinhas todas já vão ter acabado, e ele não conquistou sabedoria, ele não conquistou santidade, ele não conquistou nada, ele dura um pouquinho mais. E é um pouco isso. A pessoa, na verdade, quanto mais imediatista na nossa sociedade, mais rara vão fazer para ela, mais insensada ela vai ser, e mais ela vai celebrar justamente as consequências da queda. Ela vai celebrar o fato de que ela segue o que a carne manda. Ela vai ser, todo mundo vai bater palma porque o sujeito só pensa em dinheiro, todo mundo vai bater palma porque o sujeito conquista 500 mil mulheres. Né? As pessoas são admiradas numa sociedade que não é cristã justamente por elas cederem muito e não por elas procurarem melhorar, mas sim por elas viverem que nem um hamster na rodinha, correndo mais rápido que todos os outros hamsters, problema nenhum. É o caso do ladrão, né? Ele rouba mais do que ele pode gastar só pelo simples prazer de ter. Os políticos, por exemplo, na nossa sociedade, rouba milhões e milhões e o cara não vai gastar aquilo, porque ele vai morrer, não vai fazer o quê? Não, na verdade ele vai gastar em campanha, né? Para ele poder ser reeleito. É o poder pelo poder. Porque nem o pessoal que fala de arte pela arte, no poder. Você não viu o caso agora essa semana daquele traficante nem lá? O cara tira 100 milhões de reais por ano só na venda de entorpecentes. Já dizia o meu avô, né, que se malandro soubesse como é bom ser honesto, era honesto de malandragem. O cara tira 100 milhões por ano e tem que viver cercado de gente armada, dentro de uma mansão e numa favela horrorosa. Exato. E para quê? Uma pergunta diferente todo sofrimento de qualquer origem, em qualquer circunstância, ele pode ser oferecido? Ou, por exemplo, um sofrimento no caso de uma pessoa que está sofrendo aquilo de forma imediata como consequência de um pecado grave que ela fez. Ótimo, usa como penitência. Não, mas, por exemplo, se a pessoa não é... Só o penitente pode oferecer, né? Porque o não penitente também não pode oferecer. Eu não posso oferecer a sua dor, mas eu posso oferecer a minha dor. Mas, por exemplo, uma pessoa que... Apesar que não tem como uma pessoa oferecer se ela não tiver se arrependido também. Você vê o caso de São Dimas, né? Ele do lado do Nosso Senhor na cruz. Ele disse, eu mereço isso. E Nosso Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no céu. O que ele estava fazendo? Ele estava aceitando aquela penitência. Né? Ele teve o perdão das consequências eternas do pecado, de Nosso Senhor, do lado, né? Aquele batismo de desejo dele, e
aquela penitência dele, ele estava aceitando aquela penitência por ele. Ele dizia, eu estou aqui porque eu mereço. Ele poderia até, uma coisa ainda mais heróica, ele poderia dizer assim, eu ofereço essa dor pela conversão do outro ladrão que está lá rindo de Nosso Senhor. Exato. Ele até poderia ter feito isso. Seria uma coisa meritória, até. Virtude heroiquíssima, né? Mas esse oferecimento só é válido se a pessoa realmente se arrepender, né? Se ela se confessar, se ela se arrepender. Porque se a pessoa oferecer simplesmente como uma forma, por exemplo, ela uma consequência direta do pecado mesmo. Como, por exemplo, alguém que estava roubando todo um tiro. Ou um político que estava fazendo alguma coisa ele não foi, levou um tiro, de repente está sofrendo com uma bala encravada lá dias e dias, ele não pode oferecer isso sem arrependimento nenhum, né? Olha, evidentemente que arrependimento é muito bom e é necessário até para a salvação, mas muitas vezes fazer a penitência pode ser uma coisa que vai ajudar a pessoa a se arrepender, porque as consequências temporais do pecado, elas são uma coisa que nos fecha para a graça. E como é que a gente consegue purgar as consequências temporais do pecado? Penitência, oração e caridade, ou o sofrimento no purgatório depois da morte. E o menor dos sofrimentos no purgatório é muito pior do que o pior dos sofrimentos na terra. Então vale a pena tentar purgar isso aqui. E, então, a penitência, a oração e a caridade são coisas que ajudam a gente a se abrir para a graça, inclusive para a graça da conversão. Quer dizer, sei lá, eu cometi um pecado, eu não consigo me arrepender dele, eu tenho medo do inferno só, então eu vou até me confessar por atrição, por medo do inferno, mas eu penso nele e fico com a boca cheia d'água. Mas eu tenho a intenção de não fazer ele de novo, mas penso, poxa, que legal aquilo, vou roubar, ter coisas, ter tal prazer, sei lá. Aí eu tenho uma dor qualquer, até em consequência dele, e eu começo a oferecer, aceitar essa dor como penitência, é bem provável que isso me ajude a aceitar a graça de perceber o horror que é aquele pecado ao qual eu estou tão apegado. Entendeu? A penitência vai me ajudar a limpar a janela para deixar a graça entrar. Vai me ajudar a me livrar desse apego desordenado. E até a fazer com que eu tenha uma contrição mais completa, um arrependimento mais completo. Então não é para pegar e dizer, não, esse meu sofrimento ele não pode fazer sentido porque eu não me arrependo desse ato. Entendeu? Acho que é um pouco por aí que você estava falando. Não, eu estava pensando mais porque eu imaginava sempre essa questão do sofrimento servir para as almas do purgatório ou para outra pessoa, ou até mesmo para si mesmo, como uma coisa assim, de um sofrimento que não é consequência. Por exemplo, você adquire uma doença, mas aquilo não é consequência de algo que você fez como consequência do pecado imediato. Só pelo fato de você dar o pecado de Adão, você passa pelo sofrimento, é claro, mas eu falo assim, você não provocou aquilo por livre e espontânea vontade. Tem gente que provoca o próprio sofrimento como consequência de viver uma vida pecaminosa. Mas também tem gente que provoca o próprio sofrimento para ter penitência. A gente faz isso de maneira assim, muito light hoje em dia, né? Mas, por exemplo, sextas-feiras não se pode comer carne. Para quem é carnívoro, é uma coisa horrorosa. Aqui no Brasil você pode trocar por outra penitência, sua escolha, né? Coisas do CNBB. Na Inglaterra era assim também, graças a Deus, agora eles voltaram à lei universal da igreja, que continua sendo, não pode comer carne. Você pode até trocar por outra penitência, mas tem que fazer uma penitência qualquer. Quer dizer, você tem que buscar, de alguma maneira, alguma coisa. Para alguém que é carnívoro, não comer carne é uma forma de penitência. É um sofrimento. Né? Ou até, indo mais longe, tem gente que usa silício, né? Amarra uma coisa apertada, bota uma camisa com esses, como é que se chama? Eu tinha esses casacos que pinicam, uma camisa assim por baixo da roupa, que ninguém vê, só para aquilo
praticar sofrimento. Incomodar como forma de penitência. A gente não deve fazer isso sem o discernimento, sem o diretor espiritual, né, para guiar, mas não tem absolutamente problema nenhum. Você fazer uma penitência física, assim, até flagelação, tem gente que se flagela. Por quê? Porque merece, sabe que merece. O cara pega, pensa o pecado dele, né? Eu mereço lambada mesmo. Agora ele não vai ficar se dando lambada sem o diretor espiritual ter dito para ir em frente, porque a tendência muito grande é dele ficar, não, eu sou santíssimo, olha só. Eu dou lambada, então como é que eu sou santo? Não, isso Vai pode ser até se pior. transformar no sadismo, Justamente. no masoquismo. No masoquismo. E aí a doença vai ser muito mais Ou no complexa, orgulho. né? Quer dizer, precisa ter um diretor espiritual para guiar, para o cara sair fazendo uma dessas. Mas é uma coisa que não é má em si. Ela pode ser desordenada, mas ela pode ser ordenada também. A última pergunta relacionada a isso também. Mas o sofrimento em si, sem a entrega dele, ele tem algum efeito meritório? Sem você aceitar. Sem você... Justamente, você tem que aceitar ele. Tem que ter Você tem que aceitar ele por essa penitência.